Olá, amigos, bom dia. Estamos às 2 horas da manhã e 16 minutos. Vamos continuar falando sobre Samsara, Dharma e Karma. Este será o terceiro vídeo produzido, mas como o primeiro foi apenas a introdução, o seguinte foi... achou-se por bem, eu e Richard achamos por bem, que a introdução seria o 0 e o primeiro produzido falando sobre o assunto seria 1. Então, esse pode ser considerado 2 ou 3. Eu vou considerar o 3. Não sei agora, se perguntando ao Richard, ele achará melhor colocar o 2, já que ele colocou 1 no anterior a esse. De qualquer maneira, é o terceiro vídeo sobre a série, de fato, mas de direito e oficialmente talvez conste que é o segundo. Por quê? Porque o primeiro é a mera introdução. Então, aqui, com os agradecimentos de praxe, vamos então continuar. Nós temos aqui, já mostramos a vocês, a célebre figura que é a roda de Samsara. Já explicamos no vídeo anterior exaustivamente e todos disseram que compreenderam. Então, a pergunta que fica agora é: as pessoas perguntam em qual idioma os Vedas foram escritos. Nós temos os Vedas, mostramos já para vocês, os Rig Vedas, que são os mais antigos livros, talvez, do mundo. E da literatura hindu, é o livro mais famoso, mais respeitado, digamos assim, porque nós temos Ramayana, que é o mais lido. Mas os Vedas são, indubitavelmente, o livro sagrado, não é uma simples epopeia. Então, aqui a pergunta que nós vamos responder neste vídeo, vejam bem, a importância é enorme. As pessoas perguntam em qual idioma os Vedas foram escritos. Não peguei o livro dos Vedas porque vocês já viram antes, né? Então, aqui. Então, vai falar sobre a roda do Samsara ou não vai falar sobre a roda do Samsara? O que significa a roda do Samsara no idioma sânscrito, e foi nesse idioma que ela foi escrita originariamente? A resposta está facilmente aqui. Então, vamos ler para vocês. Samsara. Isso aqui é um dicionário. No budismo. No budismo, o termo Samsara é sânscrito, mas no Pali, idioma no qual ele já era conhecido, significa movimento contínuo ou fluxo contínuo. Então, referindo-se assim ao conceito de nascimento, velhice, decrepitude e morte, no qual todos os seres do universo participam e do qual se pode escapar através da iluminação. Ou seja, esse texto mostra que havia antes do sânscrito uma língua. Quer dizer, como eu disse antes, a Índia já era habitada e foi invadida pelos Drávidas. E depois houve guerras e mais. Então já havia, portanto, depois da reunificação da Índia, uma língua chamada Pali, P-A-L-I. E a tradição do Pali tem tudo sobre a roda do Samsara. Mas aí nós vamos encontrar uma coisa curiosa. Não bate com a noção do sânscrito. O conceito de sânscrito, de roda de Samsara, não é o mesmo que está no Pali, que o antecede. É uma língua que era anterior a ele, provavelmente do povo nativo que foi vencido pelos Drávidas. Então, vamos repetir. Pali, língua anterior ao sânscrito, tem como significado para o termo da roda para o fenômeno, o conceito da roda de Samsara,
apenas isso. Vou repetir. Em Pali, samsara significa movimento contínuo. Eu disse o mesmo que Javé, ou mesmo que Kepleri, né? Ou mesmo que o rio de Heráclito, ou mesmo que a teoria ondulatória da história, ou mesmo que o nosso viver. Um movimento contínuo que vai acontecendo e nós vamos envelhecendo. Portanto, é um conceito que coincide no budismo, no referente a nascimento, origem, velhice ou decrepitude e morte. E aí, só se pode escapar dele através de um processo chamado iluminação. Pronto. Então, esse é o conceito original. No budismo, há uma similitude, mas depois isso é reinterpretado. No budismo, isso é reinterpretado. Vamos então nos ater ao conceito do Pali, que é o conceito original. Significa apenas um movimento contínuo, ou seja, o tornar-se, o vir a ser, o devir, como Kepleri, como Javé, como o rio de Heráclito, o vir a ser, o movimento contínuo, né? A mudança, que vai coincidir no budismo, e aí é que os dois vão se fundir, a origem, o nascimento, velhice, a decrepitude e morte. Então, mas veja bem, o primeiro conceito é de movimento contínuo, algo que se move continuamente sem parar, e que, aplicado à realidade, então nós temos os conceitos de nascimento, origem, velhice, decrepitude e morte. Coincide também no conceito Pali e no sânscrito que todos os seres no universo participam desse movimento. E só se pode sair desse movimento, ou da roda, através de um processo que Buda criou, chamado iluminação. Então, Buda foi o primeiro a sair da roda do samsara. Ele disse: venci a roda das encarnações. A roda das encarnações. Então, encarnações aí poder-se-ia entender como sendo migrações. Dentro do conceito, não é necessariamente, portanto, pelo conceito original, vejam bem, isso é o que eu vou ter, não necessariamente se deve entender que está aderente à noção de samsara no Pali, não está aderente à reencarnação. Buda diz, atingir a iluminação, estou no reino dos Budi e eu sou um iluminado. Então, por quê? Porque consegui queimar, destruir o meu karma. E vou ensinar a vocês como fazerem isso. Porque não é uma coisa boa estar dentro da roda do karma. Então, nem Buda era a favor, ou seja, ele criou um processo. Esse processo não sabemos exatamente qual era. Por quê? Porque só se escreveu a biografia de Buda 500 anos depois que ele morreu. Enquanto que Jesus Cristo, que é completamente controvertido, você vai encontrar em quase todos os cientistas, historiadores, principalmente historiadores da religião, né, que talvez Jesus não tenha existido. Só que a primeira notícia sobre Jesus foi dada num livro chamado Sefer Toledot Yeshua, que é escrito por um rabino desconhecido. E só vai aparecer de novo na Idade Média. E lá ele diz que um tal de José Panter estuprou Maria, e desse estupro nasceu Jesus. E aí os idiotas universitários, então no século XVIII e XIX, vão começar a colocar em dúvida a existência de Jesus. Olha, 15 anos após. E aí, Jesus nasceu ou não nasceu, viveu ou não viveu? Bem,
um rabino judeu, né? Não se sabe o nome, né? Depois vai ter o rabino Ezequiel, depois vão ter outros livros, mas aqui está, 15 anos depois, vai ser escrito o Sefer, livro Toledot, da origem do nascimento, Yeshua, livro do nascimento de Jesus, onde ele diz claramente, o rabino odeia Jesus, e ele diz claramente, um tal de José Panter, homem mau, que era vizinho de Maria, ela sendo pura, ele se apaixonou por ela e decidiu então tê-la de qualquer maneira. Aproveitando-se da ausência do seu consorte, ela já estava casada, mas não tinha ainda engravidado, não tinha ainda tido relações com o marido. E ele diz, então ele se vestiu, né, das roupas do esposo dela, e ela só descobriu isso quando ele a tinha tomado nos braços, desnudado ela e a estuprou. Mas veja bem, e desse estupro nasceu Jesus, que todos os seus discípulos dizem que é o astro. Minha gente, o livro pode ser uma perversão. O livro pode ser, para nós cristãos, nos enojar. Mas está claro que afirma que Jesus existiu. E os idiotas acadêmicos continuam naquela busca de que Jesus é um plágio, né? Não existiu, apenas é uma repetição do que aconteceu com Dioniso, com Osíris, do que aconteceu com o que mata o touro, Mitra. E aí, agora no século XVIII, eles vão colocar em dúvida, né, aquilo que foi claramente dito 15 anos depois de Jesus nasceu, ou seja, no século I ainda. Jesus nasceu no ano 33, no ano 45, então se escreve o livro Sefer Toledot Yeshua. Que prova eu quero mais? O que é que as universidades estão fazendo que não se baseiam nesse livro, né? E dizem claramente que Yeshua, o nome Yeshua é o correto, Yeshua já é uma perversão, ele é dado como tendo nascido, embora resultado de um estupro. Então, vejam bem, assim também, nós, se formos até Buda, nós vamos perceber o seguinte: a primeira biógrafa de Buda se baseia em um relato antigo na China, naquela briga entre reencarnacionistas e o governo. O imperador da China era contra a reencarnação, que tinha sido criada por um fulano de tal lá que não nos interessa agora, mas termina que Ananda, que era o discípulo de Buda preferido, embora não tivesse adquirido os Siddha, os poderes, ele tinha uma memória fantástica. E todos confiaram que aquilo que ele disse sobre Buda era verdade. Então aí nós já temos um problema sério. Nós só temos pequenos trechos, diz a historiadora, daquilo que disse Ananda. E confia-se que o que ele disse é exatamente os sutras que Buda falou. Foram chamados de sutras. Então, nessa confiança se baseia toda a biografia de Buda, porque o que ele disse está a 500 anos de distância da sua primeira biografia. É feito por uma mulher. Então, e Buda, portanto, não concorda que o samsara deve existir. Ou seja, dentro da sua filosofia, dentro do seu pensamento, essa escravidão ao fatalismo seria contrária à condição humana. O homem foi criado livre, assim pensava Buda, e eu vim para libertar. Eu vou destruir as castas, eu vou destruir a divisão entre brahmanes, kshatriyas, vaíshyas e os intocáveis. Eu vou acabar com isso. Eu vou criar um meio para se chegar até a saída do rio, do samsara. E ele criou. Quando ele, antes de morrer, ele disse: venci
todos os meus inimigos. Saí da roda das encarnações. Vejam bem, ele não disse das reencarnações, ele disse das encarnações. Isso segundo a versão de Ananda, que não se sabe se ele de fato estava repetindo exatamente o que Buda disse, porque ele estava dando de memória, ele tinha uma boa memória, e porque ele tinha uma boa memória, se aceitou. Gente, isso é o máximo. Enquanto Jesus Cristo tem uma obra que está distante dele apenas 15 anos, e essa obra diz claramente, escrita por um rabino judeu que odeia, que ele é um bastardo, fruto de um estupro. Então, quer mais esclarecer do que isso? Em Buda, então, 500 anos antes, existiu, e não escreveu nada, portanto, não sabemos o que ele disse, isso é fato. Buda nunca escreveu nada, não se sabe exatamente o que ele disse, então o que se sabe são esses pequenos trechos que, segundo a tradição, o seu discípulo predileto, Ananda quer dizer bem-aventurança, ficando do lado dos reencarnacionistas, então diz que a reencarnação existe. Termina que eles têm que fugir para a Índia, saindo da China, porque o imperador manda matar todos aqueles que defendem a teoria da reencarnação. E assim, a vida de Buda, ninguém discute se é verdadeira ou não. Isso é notável. A pergunta é, por que se aceita que Buda existiu e jamais ninguém colocou isso em dúvida? Pelo menos eu nunca vi nenhum acadêmico, nenhum cientista, só vi essa historiadora. Foi a primeira historiadora do budismo. Só nela eu encontrei isto. Como eu não preparei esse vídeo às pressas, peço desculpa a vocês, pois esse vídeo devia ser postado ontem, mas eu fiz uma mudança, eu tive que fazer uma reforma na minha sala, aqui na minha sala de estudos, e nessa reforma eu precisava de todos os meus livros aqui, e aqui eu não tinha, faltava um estante, e essa estante estava no meu quarto. Então, para trazer essa estante do meu quarto para aqui para a sala, foi necessário fazer uma mudança muito grande, modifiquei tudo, e eu não pude fazer a gravação desse vídeo. Peço desculpas, porque ele devia ter sido postado ontem, de noite. Então, vai aqui meu sincero pedido de desculpa. Mas, hoje, dia 3, ele será postado à noite. Mas a primeira coisa que nós vamos é o seguinte, o sânscrito é uma língua relativamente moderna quando se fala do Pali, que é a língua dos indígenas da Índia, que foram vencidos pelos Drávidas e por outras invasões posteriores. Então, é uma língua antiga e é a língua original em que aparece o conceito que em Buda vai se chamar samsara, e que significa movimento, mudança, movimento contínuo, movimento que ninguém pode parar, movimento que é a fatalidade que produz, já que o samsara, o centro motor do samsara é inconsciente. Então, movimento contínuo, fluxo contínuo ou simplesmente mudança. No Pali é somente isto. Aí, claro que se deduz que se ele é o fluxo contínuo, então, você, olhando para você, o ser humano, você vai perceber que é o seu nascimento, a sua velhice, a sua decrepitude, ou seja, a velhice em que você quase não consegue fazer quase nada, andar é difícil, levantar é difícil, deitar é difícil, tudo é difícil, e finalmente vem a morte. Este é o conceito original de samsara. O resto é invenção do budismo. É invenção do budismo. Então o termo samsara, tal como nós hoje temos, é uma invenção do budismo. E está em sânscrito, uma língua que não era original. A língua original desse conceito, dessa noção de mudança, era o Pali, língua dos indígenas da Índia.
Então, vamos ter que levar isso em conta e fazer a pergunta que é inexoravelmente necessária. Será que o conceito de Pali, de movimento, mudança, fluxo contínuo e fatal, que traz nesse movimento o conceito de envelhecimento, de nascimento, aliás, inicial, nascimento, envelhecimento, decrepitude, que é quando você não faz mais nada, é um inválido, fica sentado da cama para o sofá, do sofá para a mesa, da mesa para a cama, às vezes fica numa cama de hospital e não sai mais dali. Então, minha gente, o budismo deu a noção de samsara que nós temos hoje, e ela pode muito bem ser questionada, porque o que Buda disse ninguém sabe, ele não escreveu nada, e quem fez por escrito, quem disse e os outros discípulos escreveram foi Ananda, porque ele tomou partido dos reencarnacionistas. Antes não havia. O reencarnacionismo nasceu na China. Antes disso era o taoísmo, né? E o confucionismo. Então, antes da teoria da reencarnação, então o que nós tínhamos era o Tao Te Ching, que é o mundo é ao mesmo tempo, o universo é bipolar, é a pata do boi, luz e sombra, é Javé, e o confucionismo, que dizia que feliz seria o homem que não perdesse a noção dos seus antepassados. Daí vai surgir, se voltarmos à Suméria, vamos voltar à árvore genealógica. Então seria isso, né? Uma árvore genealógica que era, segundo Confúcio, a obrigatoriedade de cada membro da família manter essa genealogia. Então isso era o confucionismo. Não é o confusionismo não, viu? Kung Fu Tse, Confúcio, era o nome dele no original em Otseu, Kung Fu Tseu. Então é isso o nome original de Confúcio. Um grande filósofo, ele era um mandarim. E depois dele vem Lao Tse, que percebe nitidamente que o universo é bipolar. Ou seja, a constância universal são as oposições. Dia e noite, atividade e repouso, movimento e parada, força e fraqueza, noite e dia. Ou seja, essas duas religiões, que não eram consideradas religiões, eram apenas consideradas filosofias, que eram as correntes predominantes na China. E o imperador não queria sair delas. Mas surge lá um engraçadinho e vem com a história de que não é assim. A noção Pali, ele ainda se baseia no Pali, de movimento contínuo, de fluxo contínuo, de mudança fatal, ele interpreta como sendo mudança de uma pessoa que se tornará outra pessoa. Ele cria essa noção. E essa noção depois, para o pequeno grupo que acompanha, não é nada. Mas quando Ananda se mete no meio deles, adere, e então o movimento cresce. Porque Ananda era o único discípulo vivo de Buda. O único. E ele tem uma memória fantástica. Ele reproduz, como eu disse, segundo a tradição dessa escritora da biografia de Buda, ele reproduz de memória alguns sutras, ou alguns ditados, alguns ensinamentos de Buda. Portanto, tudo isso é absolutamente duvidoso. 500 anos, minha gente. Em 500 anos, você imagina, quem conta um conto, aumenta um ponto. Agora imagina, se eu contar para o meu vizinho uma coisa, ele pode contar para o vizinho dele outra. Eu tenho aqui do meu lado um vizinho. E eu posso contar para ele uma coisa, e ele contar para o outro vizinho dele, já modificado. Nós sabemos disso. É natural. As pessoas alteram as histórias. Pois bem, mas ninguém duvida que Buda existiu. E a historiadora que fez a história do budismo
se baseou nos conceitos de Ananda, porque Buda não escreveu nada. E não temos nenhuma certeza, a menor certeza, de que apesar da sua inteligência, memória privilegiada, Ananda disse exatamente o que Buda ensinou. Não temos essa certeza. Mas não se fala de Ananda, não se fala no quase anônimo lá, que não tem importância nenhuma, porque o conceito de reencarnação só vem a ter importância quando Ananda adere a ele. O fato é que o imperador da China não queria sair das filosofias dos dois conceitos filosóficos que eram livres para você aceitar, ou o taoísmo ou o confucionismo. Duas filosofias, não é considerada religião. No confucionismo é o culto aos antepassados, portanto, a genealogia tem muita importância, né? Aparece no filme, oh meu Deus do céu, Avatar, o culto aos antepassados. Eles têm uma árvore belíssima, onde os antepassados estão ali, é uma maravilha de produção, e o recurso tecnológico feito por como é o nome dele? Steven, esqueci agora, o produtor. Então, todos os recursos mostram o local, é um paraíso, e os antepassados se comunicam. Spielberg. Então, Spielberg coloca um jardim, um paraíso, uma árvore gigantesca, onde existem pequenos seres que são, na verdade, a materialização do espírito dos antepassados. Portanto, o confucionismo é adaptado à noção do próprio Spielberg. Mas é uma noção belíssima. A gente deve, então, honrar a tradição. Uma coisa é conservadorismo, não sou a favor. Nada pode ser conservado. O conservadorismo é estático. O conservadorismo manda que você mantenha aquilo naquele estado e não mude. O tradicionalismo é o que se deve ter. Ou seja, tradere, quer dizer passar de um para outro. É o mesmo que Cabala, transmissão. Então vejam quanta coisa nós estamos vendo, não é? Então, tradere, em latim, quer dizer transmissão e, portanto, tradição. Porque se eu transmito o que eu sei para o outro, ele vai dar uma nova interpretação. E vai, nessa reinterpretação, ele vai com muito mais condições do que eu, porque ele é de outra geração, está dentro de outro meio, a educação tende a evoluir, ou seja, normalmente progride-se, pelo menos tecnologicamente foi assim, e então isso é a lei. Então, aqui nesse vídeo, nós queremos claramente dizer a vocês que não temos a menor condição de responder a esta pergunta. Não temos nenhuma. A pergunta é: em que língua foi escrito os Vedas? Pronto, está aí a pergunta que não tem resposta. Foi em Pali? Não, foi em sânscrito. Mas acontece que o sânscrito no qual os Vedas foram escritos foram baseados numa tradição de uma língua antiga que precedeu o sânscrito, que era o Pali. Logo, o que nós poderíamos ter, para ter certeza, nós teríamos que ter o texto em Pali. Alguém que falava Pali deveria ter escrito, mas acontece que ninguém se lembrou disso. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos uma segunda figura, onde um jovem está lendo, já em sânscrito, vestido de hindu. Ele é de uma família abastada, a roupa dele mostra isso, ó. A mão direita completamente nua, porque a roupa não cobre o sovaco, e o resto do corpo, o outro braço está coberto até a metade do antebraço, e é uma roupa branca que cobre o corpo todo. Ele está, portanto, dentro das classes privilegiadas. Essa é a roupa usada pelas classes privilegiadas. E ele está estudando o quê? Ele está estudando os Vedas na sua língua que nós conhecemos hoje. O sânscrito védico, chamado posteriormente de sânscrito clássico, porque devido à mudança
o sânscrito dos Vedas ficou sendo a língua sagrada, evoluiu, o povo que falava o Pali já estava morto, e então o sânscrito dos Vedas, como o hebraico quadrado, passa a ser sagrado, e ninguém mais fala. E aí o sânscrito clássico, que é o dos Vedas, fica parado, fica ali, só nos Vedas. E o povo passa a falar o sânscrito comum, que é aquele em que tinha sido escrito os Vedas. Então há uma mudança, há uma evolução, como o latim, que evoluiu e deu as línguas neolatinas, que são mais de 11. Tudo isso vocês têm que entender para perceber. Não temos a menor condição de afirmar que, pelo contrário, que com todos esses argumentos, o que está dito sobre samsara é exatamente aquilo que se diz, ou seja, a roda das reencarnações. Buda não disse isso, ele disse sair da roda das encarnações. Essas encarnações, do meu ponto de vista, pode tranquilamente ser entendida como transmigrações. O termo encarnação serve tanto para um quanto para outro. A roda das encarnações pode ser entendida como das reencarnações ou das transmigrações. A diferença, não vamos colocar aqui nesse vídeo, mas é mínima. Contudo, fará uma diferença enorme. Então, nós vamos ver aquele rapazinho, que deve ser um candidato ao sacerdócio, ele está tentando entender, estudar essa coisa aqui absurda, que ninguém vai saber nunca o que é. Aqui está um pedaço do Rig Vedas. Vejam, meu Deus do céu. Vocês imaginam o que é isso aqui? Isso aqui é uma página dos Vedas. Aquela criança está estudando nada mais, nada menos do que isso. Então, meus amigos, vamos agora ser indenes, vamos procurar ser completamente não termos nenhuma, não tomar um partido. Esse é o sânscrito védico, tornou-se a língua sagrada, e o povo ficou proibido de falar. Do mesmo jeito que a Bíblia hebraica tem escrito no hebraico quadrado, que é proibido de falar. Então, os judeus falam o aramaico, ou atualmente ressuscitaram o hebraico, mas o hebraico do judeu do diário, da diária, portanto, não é o hebraico quadrado, não é o hebraico sagrado. Então, do mesmo modo, aconteceu com o sânscrito, igual, sem tirar nem pôr. Portanto, coloco aqui a seguinte dúvida. Quando o Buda diz sair da roda das encarnações, é o tema que vou explorar, ele está dizendo que está saindo pela transmigração ou está saindo pela reencarnação. Não é possível responder esta pergunta. Então, eu vou explorar aquilo que eu acredito, que Buda teria dito que saiu da transmigração e agora faria isso conscientemente, como Elias fez com Eliseu, ou não fez porque disse que não podia. Então, aqui estou eu, para dizer, interpreto que a frase de Buda, sair da roda das encarnações, ele não estava pensando em reencarnação, mas estava pensando em transmigração, que não deixa de ser outra encarnação. Ou seja, mas somente a sabedoria dele, que vai passar para outro, no filme Pequeno Buda, e no fator do Dalai Lama, considera-se que é a reencarnação. Eu considero a transmigração. Então, apenas a sabedoria de Buda passa de um para outro só. E o próprio Buda, seus atos, seus gestos, suas atitudes, o seu cotidiano, em suma, a sua vida banal, não vem junto com ele. Ele fica lá, né, e vai ser julgado. Só vem a parte que é a sabedoria dele. Passa de um para o outro, e assim nós temos a roda das encarnações dentro do conceito Pali.
Então, completamente diferente do conceito budista. Logo, os budistas são responsáveis pela noção de continuidade daquela teoria, que eu não vou aqui combater mais, mas vou apenas expor, né? Eles são responsáveis por terem transformado a palavra encarnação em reencarnação, porque a palavra encarnação pode se referir perfeitamente à transmigração, enquanto que a palavra reencarnação não pode. Então, é isso que eu vou explorar. Espero que você tenha entendido, né? Então, eu posso ter sido Thoth, depois Ambri, depois Rasputin, em 1900 mas antes, 1530, Santo Inácio de Loyola, depois, em 1916, Rasputin, e há cerca de 10 anos atrás, um monge, né, que se chamava Francisco, um nome muito comum, que foi a minha última lembrança da minha transmigração. A migração dele para mim foi a última. Todos nós fazemos parte do mesmo raio, que é o raio da sabedoria. Portanto, questiono aqui se é válido entender o termo sânscrito samsara como sendo a roda das reencarnações, né? E aí, vou mostrar mais uma vez a figura que se tornou um ícone e que todo mundo acha que é sagrada e que, indubitavelmente, vai se referir à roda das reencarnações. Eu não creio nisso. Eu acho que no Pali antigo, que é a língua antiga, não era essa noção. Tenho a ousadia de desafiar qualquer pessoa que venha me provar isso. Por que eu tenho essa ousadia? Porque simplesmente essa noção era do Pali, uma língua que não é mais nem lembrada. Entenderam? E eu vou desenvolver, portanto, o assunto baseado na possibilidade de, e se os Vedas estivessem escritos em Pali, como seriam? É a pergunta que fica para o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tenham uma boa visualização.